No vídeo de hoje, eu vou te mostrar todas as funções da MessageBox e como você pode usar ela a seu favor. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui na nossa aula 04, eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai poder usar todas as funções do MessageBox no VBA. Para quem não sabe, o MessageBox é aquela caixinha que aparece quando você vai retornar algum texto ou quando você tem que escrever. Ou então aquela caixinha que aparece um botãozinho para você clicar sim ou não, cancelar ou ok, alguma coisa do tipo, entendeu? Então é essa caixinha que a gente vai aprender a fazer, a gente vai aprender a gerar todos os parâmetros dessa função MessageBox e a gente vai aprender como a gente pode usar ela a nosso favor. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar o passo a passo de como você vai poder estruturar todos os parâmetros e você nunca mais vai ter dúvida na MessageBox. Para você que está caindo aqui e não me conhece, meu nome é Igor e eu sou fundador aqui do Gênios do Excel e eu sou especialista em ajudar pessoas a se tornarem independentes no Excel. O que isso significa? Significa que eu vou ajudar você a se tornar independente aqui no Excel e no VBA. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, a gente está no meio de um mini curso de VBA. E essa daqui é a nossa aula 04. Então, se você ainda não viu as outras aulas, eu te recomendo assistir a aula 00, 01, 02, 03. Antes da gente seguir aqui para o nosso vídeo, alguns recados. Primeiro deles, clica no botãozinho de like aqui, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando desse tipo de conteúdo e vai te enviar mais dos nossos vídeos. E além disso, você vai ajudar o nosso canal a crescer e com isso a gente consegue levar essa mensagem para mais gente. E assim a gente consegue ajudar mais pessoas a aprender VBA, assim como você está aprendendo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, tem um botão aqui embaixo, ó, de se inscrever. Então clica no botão de se inscrever e clica no sininho para ativar as notificações. Porque assim, toda vez que a gente lançar um vídeo, o YouTube vai te informar. E aquele negócio, se você ativar o sininho, o YouTube vai te ajudar a lembrar dessas aulas que a gente está lançando diariamente e você vai poder acompanhar melhor o nosso mini curso de VBA. Só mais uma outra coisa, se você ainda não segue a gente aqui ó, no nosso Instagram, Gênios do Excel, vai lá, corre lá e segue a gente, porque aqui a gente coloca doses diárias de Excel e mais informações. Então, corre lá para ser informado sobre Excel diariamente. Bom, então agora chega de enrolação e sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, então aqui agora na tela do meu computador, como de costume, vamos passar primeiro aqui para a nossa estrutura do nosso mini curso. Aqui, depois a gente já ter acabado o nosso módulo 1, onde a gente fez a apresentação do curso, começou no VBA, a gente fez exemplos de alterações, e aqui, depois a gente na aula de ontem, a gente leu uma célula e realizou uma ação com a fórmula concatenar. Hoje aqui a gente vai entrar no nosso módulo 2 de estruturas. Então aqui no nosso módulo 2 de estruturas a gente vai ver text box, a combo box, o botão e a list box. Hoje aqui então, no nosso vídeo 4, a gente vai falar sobre a text box. Então vamos passar aqui para o nosso Excel para eu poder explicar para vocês direitinho. Bom, então aqui no nosso Excel, para a gente trabalhar o nosso message box, eu vou propor da gente fazer duas coisas diferentes. Para a primeira aplicação, a gente vai calcular o lucro e a partir do lucro a gente vai colocar o valor aqui e além disso a gente vai criar uma box para retornar o valor desse lucro. Na nossa segunda opção de utilização da nossa box, a gente vai criar box com botões. O que isso significa? Significa que a gente vai tomar uma ação diferente dependendo do que a gente colocar. Por exemplo, a gente vai criar uma text box aqui assim, e a gente vai colocar sim ou não. Se a gente clicar em sim, a gente vai fazer alguma coisa. Se a gente clicar em não, ele vai fazer outra coisa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá agora criar a nossa macro. Vamos lá. Desenvolvedor, macro, aula 04. Agora aqui a gente tem a nossa sub, tá? Normal, até aqui sem nenhum mistério, nada que a gente já não saiba. Tabular. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de qualquer coisa, a gente vai selecionar a nossa folha de trabalho. Então vamos lá, primeira coisa, selecionando a folha de trabalho. Agora aqui a gente vai selecionar, lembra como é que é? Ó? Sheets, abre parênteses, abre aspas, nome da folha, planilha 1, fecha aspas, fecha parênteses, e aqui é a nossa ação, ponto select. E agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai rodar para ver se a gente não escreveu nada errado. Então vamos só criar uma outra planilha aqui para a gente poder testar a nossa macro. Então pronto, até aqui está funcionando. Beleza. Próxima coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar os valores daqui, do valor da venda e do valor de produção e vai calcular o valor do lucro, beleza? Depois, vamos só colocar os passos aqui, ó, porque depois a gente só vai fazendo. Então, passo 0, selecionar a folha de trabalho. Passo 1, o que a gente vai fazer no passo 1? Ler os valores de venda e produção. Depois aqui, no nosso próximo passo, o que a gente vai fazer? Passo 2, a gente vai calcular o valor do lucro. E aí é só a gente fazer um menos o outro.
o nosso passo 3, o que a gente vai fazer no nosso passo 3? A gente vai criar uma box para retornar o valor do lucro. E aqui também a gente vai colocar na célula do Excel, como se a gente estivesse completando o nosso banco de dados. Então essa daqui é a nossa primeira parte, ó. Então vou colocar assim, ó, aplicação 1 da text box. Eu tô colocando assim para poder ficar mais fácil para vocês na hora que vocês estiverem estudando, beleza? Tá, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ler os valores ali do nosso banco de dados, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que criar uma variável para receber esses valores. Então a gente tem que receber. Vamos criar aqui, ó, din. Então agora a gente vai criar a nossa variável, né? Então lembra como é que a gente fez na aula passada para definir uma variável? Ó, din, nome da variável, vamos colocar venda as double. Aqui a gente vai receber uma para produção, então din, eu vou chamar de custo, essa também eu vou colocar como double, e aqui uma para receber, né, que eu vou chamar de lucro. Então, din, lucro, as double. Pronto. Então aqui a gente já declarou a nossa variável, né? Então vou colocar assim, ó, 1.1, declarando as variáveis. No ponto 2, o que a gente tem? Ó, 1.2, lendo os valores e atribuindo as variáveis. Gente, eu sou muito ruim em português. Eu não sei se esse as aqui tem acento, se não tem. Me ajuda aqui. Comenta aqui se você sabe se esse as aqui tem crase ou se não tem. Pra você poder me ajudar no português, porque eu sou horrível. Mas enfim, bora lá. Vamos ler aqui agora. Lembra como é que a gente fez para ler? Ó, a nossa variável venda. O que a nossa variável venda vai receber? Vai receber o valor ali, ó, do nosso intervalo, valor de venda. Então vai ser range, abre parênteses, abre aspas, aqui agora vai ser o nosso intervalo, então, A2, fecha aspas, fecha parênteses, ponto value. E aqui, para o nosso gasto de produção, vai ser a mesma coisa. Então, o nosso custo vai ser range, quem que é o nosso range aqui do nosso valor de custo é B2. Então, vamos colocar aqui B2. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto value. Então, pronto, aqui a gente já recebeu o nosso valor nas nossas variáveis. Seguindo o nosso cronograma aqui, o que a gente tem que fazer agora? Ó, vamos calcular o valor do lucro. Como é que eu calculo o valor do lucro? Não é o valor da venda menos o valor do custo, um menos o outro? Então é só a gente fazer subtração. Então, o lucro vai ser o valor que a gente vendeu menos o valor que a gente teve de custo de produção. Então, custo. Então, pronto, o nosso lucro é o valor da venda menos o custo. Beleza? Então, aqui, vou colocar assim, vamos colocar um passo intermediário, vamos colocar separado, vamos colocar assim, ó, colocar na célula do Excel, e aqui o nosso passo 4, a gente vai colocar, criar uma text box para retornar o valor e o lucro. Então aqui a gente tem a nossa primeira aplicação, depois a gente vai entrar na nossa segunda aplicação. Então, aplicação 2 da text box. Pronto. Então, pronto. Vamos aqui para escrever na nossa célula. É o inverso do que a gente fez aqui. Então, a gente vai falar que na nossa célula range, aqui é C2. Então, C2. O que ele vai receber? C2, ele vai receber lucro. Beleza? Vamos rodar aqui para ver se deu certo até agora, ó. 165,80. Vamos só colocar uma formatação de moeda aqui e pronto. Vamos apagar aqui agora, vamos ver se vai funcionar, ó. Pronto. Vamos só fazer conferir aqui, ó. Esse daqui vai ser esse daqui menos esse daqui. Deu o mesmo valor. Então pronto, então até aqui tá funcionando. Obviamente, porque foi tudo que a gente já fez até agora. Então isso aqui foi um método de fazer um recapitulativo. Agora, para a gente poder fazer o nosso message box, não tem segredo. É muito simples também. Olha aqui que legal. E agora, para a gente criar a nossa text box, a gente vai usar a função message box. E aqui a gente abre um... Aqui deixa eu mudar aqui, ó, para não ficar confuso. Deixa eu colocar... Tô falando text box, mas para mim pode ficar confuso para vocês. Então vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar o nome da função. Message box. Pronto. Aí fica mais claro. Aí a gente coloca o nome da função e aqui em cima também, né? Onde é que era aqui em cima? Message, pronto. Message box, pronto. Então vamos lá agora criar, ó. Então vai ser message box, abre parênteses aqui. Aqui essas outras informações aqui a gente vai ver na aplicação 2, então não concentra nela não. Então aqui nessa primeira parte a gente tem que colocar o prompt, que é o nosso texto, né? Então a gente vai colocar o lucro do produto é de R cifrão. Aqui agora a gente vai colocar fecha, a gente vai concatenar, que é o que a gente viu na aula passada, concatenar com a variável lucro, e aqui agora a gente vai concatenar de novo
E aqui agora a gente coloca assim, ó, reais. Fecha aspas, fecha parênteses e vamos ver se vai funcionar, ó. E olha o que apareceu aqui. O lucro do produto é de R$ 165,8. Foi a mesma coisa que apareceu aqui. E se a gente quiser terminar, é só a gente clicar em OK. Tá muito simples, né? A gente usou simplesmente message box e a gente colocou o nosso texto. Se a gente quisesse ter colocado só o texto, era só ter colocado assim, mas como a gente quis atribuir uma variável que a gente calculou, a gente simplesmente concatenou o valor da variável. O concatenar foi o que a gente fez ontem, beleza? Então agora vamos passar aqui para a nossa aplicação número 2. E o que eu vou fazer na nossa... Eu vou propor da gente fazer aqui na nossa aplicação número 2. Só antes da gente passar aqui agora para a aplicação 2, comenta aqui o que você achou da aplicação 1. Achou tranquilo? Achou fácil? Achou difícil? Já sabia como é que fazia? Comenta aqui para eu saber a sua opinião. Mas agora bora lá para a aplicação 2. O que a gente vai fazer na aplicação 2? Eu vou propor da gente fazer uma message box, e aqui na nossa message box a gente vai alterar todos aqueles parâmetros que eu falei que vocês não precisavam se preocupar, que a gente ia ver aqui agora. E aqui a gente vai colocar um botão de sim, um botão de não, e dependendo do botão que a gente clicar, a gente vai fazer uma ação ou outra ação. Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma variável para receber a resposta da nossa message box. Quando a gente clicar sim ou não, a gente tem que colocar essa resposta em uma variável. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar essa variável. Então, a gente vai colocar uma variável aqui, ó, din, vamos colocar assim, ó, resposta. Vamos chamar ela de string, porque sim ou não vai ser um texto, beleza? Agora que a gente já tem essa variável criada, a gente vai criar, vamos colocar aqui, ó, vamos separar aqui, que a gente não fez, agora a gente estava fazendo antes, declarando a variável de resposta. Próximo passo aqui, quem que é o nosso próximo passo? Agora a gente vai escrever os parâmetros da message box. E aqui eu vou explicar para vocês quais são os parâmetros. Como é que eu vou fazer? Ó, resposta vai receber a nossa message box. Abre parênteses. E aqui é a mesma coisa, vamos lá, ó. Prompt. Então vamos lá, ó. Prompt vai ser o nosso texto. No nosso caso, vai ser o texto que vai aparecer na nossa message box. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, entre aspas, deseja calcular o lucro. Então, deseja calcular o lucro? Se a nossa resposta for sim, a gente vai calcular o lucro e vai retornar o lucro, que é o que a gente calculou aqui. Se não, a gente vai falar assim, vai colocar uma mensagem em uma outra message box. Muito obrigado por utilizar o nosso serviço, beleza? Então, vamos lá. Vírgula. Aqui a gente vai colocar botões sim ou não, que é para falar, você quer fazer ou você não quer fazer. Então, você vai colocar aqui esse aqui, ó, VB, yes ou no. Você pode simplesmente clicar aqui e dar um tab ou escrever o código, beleza? Title. O que é esse title aqui? Esse title é o título que vai aparecer aqui em cima na nossa message box que a gente está criando. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, demanda de lucro. Pronto. Próximo. Help file. O que é esse help file? Esse help file é se a gente quiser colocar uma opção para poder colocar uma ajuda ao usuário. Isso aqui a gente não vai colocar, não. Então, a gente pode simplesmente... Então, a gente não precisa colocar. Então, a gente coloca vírgula de novo. Vou passar para o próximo. Context. O que é esse context aqui? Esse context aqui, ele vai auxiliar o nosso help file. Como a gente não vai usar, a gente não vai colocar. Então, a gente pode vir simplesmente aqui e fechar o nosso parênteses aqui. Bom, então aqui vamos rodar para ver se a nossa atribuição deu certo até agora, ó. Vamos dar um play. Ó, então vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos dar um play aqui para ver se vai funcionar. A primeira message box que a gente criou, o lucro do produto é R$ 165,80, reais, né? Vamos dar um OK. E aqui ele passou para o próximo, ó. Demanda de lucro. Deseja calcular o lucro? Se eu clicar sim ou não, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque a gente não colocou nenhuma ação por enquanto, beleza? Vamos fazer assim. Vamos lá agora dar as nossas ações. Vamos colocar aqui agora, ó, escrevendo a ação para cada resposta. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui a gente agora vai pular um pouquinho o nosso curso e eu vou falar um pouco sobre a estrutura if-else. Então, a gente vai falar que se... Eu aposto que vocês já ouviram falar, já usaram isso daqui no nosso VBA, no nosso Excel, que é o se ou se não. Então, eu acho que não vai ter muito segredo aqui não. Então, vamos lá, ó. Se nossa resposta for igual VB yes, ou seja, se a gente clicar em sim, então a gente tem que colocar essa estrutura aqui. E o que a gente vai fazer? E aqui a gente vai colocar o nosso código. Se não, ou seja, se não for VB sim, for VB não, se a gente clicar em não, a gente vai colocar o nosso código aqui. E aí, para fechar a nossa estrutura, a gente simplesmente coloca end if. Por que end if? Porque é end de terminar a estrutura if.
Se você ficou um pouco confuso, não se preocupa. Na nossa aula de estruturas, onde a gente vai ver o nosso if e else, a gente vai ver isso aqui com muito mais detalhes, aplicando para muito mais exemplos. Mas a ideia é essa. Se alguma coisa, a gente faz isso. Se não for isso aqui, a gente faz outra coisa. E a gente fecha a condição if, beleza? Então, o que a gente vai fazer se a gente tiver uma condição VB e yes? Eu pensei da gente colocar simplesmente o valor do lucro. Então, a gente vai vir aqui e vai copiar essa message box que a gente colocou ali em cima. Beleza? Então, se a gente clicar em sim, a gente vai colocar uma message box. O lucro do produto é de. Pronto. Se a gente clicar em não, a gente vai colocar uma message box e simplesmente vai colocar o texto que eu falei para vocês. Ó, obrigado por usar os nossos serviços. E aqui lembrando que isso daqui você pode colocar no seu formulário, pode colocar em qualquer situação. Isso daqui é só um exemplo mais básico, mas existem diversas opções de utilização para esse caso aqui. Beleza? Vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer? Ó, primeira coisa, vamos só comentar essa parte aqui. E vamos rodar aqui para ver se vai funcionar. Ó. Play. Demanda de lucro. Deseja calcular o lucro? Primeiro eu vou clicar em não. Obrigado por usar os nossos serviços. Fechou. Pronto. Aqui agora, vamos testar a resposta sim. Ó, play. Demanda de lucro. Deseja calcular o lucro? Sim. O lucro do produto é R$ 165,80 reais. Beleza? Então é isso. Lembrando aqui que no Message Box você pode também alterar o título aqui se você quiser. É só seguir o mesmo padrão que a gente usou aqui. Beleza, galera? Então, só fazendo um recapitulativo aqui, a gente teve duas aplicações do nosso Message Box. A gente definiu as variáveis, a gente leu o valor de venda, leu o valor de custo, calculou o lucro. A gente escreveu o lucro aqui no nosso banco de dados, que no caso foi aqui. Depois, a gente pegou esse valor e colocou numa message box. Depois da nossa segunda aplicação, a gente colocou uma opção de botões na nossa message box, colocou sim ou não e atribuiu uma ação para cada condição. Se a gente apertar em sim, a gente calculou o valor do lucro, senão a gente colocou uma mensagem para o usuário. Beleza, galera? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, onde a gente explicou no passo a passo e as duas aplicações possíveis para a gente usar o nosso message box. Lembrando aqui que a gente usou simplesmente exemplos mais fáceis para vocês entenderem, mas existem infinitas possibilidades de aplicação do Message Box, beleza? Se você tem alguma dúvida de onde mais você pode aplicar, ou se você tentou aplicar o Message Box em algum outro lugar e não conseguiu, coloca aqui nos comentários para a gente poder te ajudar. Outra coisa para poder lembrar aqui, se você ainda não se inscreveu aqui ó, no nosso Instagram, corre lá e se inscreve, porque a gente coloca doses diárias de Excel, dicas diárias de Excel. Então vai aqui no nosso Instagram e segue a gente lá. Aqui no cantinho eu estou te indicando a playlist do nosso curso de VBA. Então, se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu, clica aqui e vai lá assistir as outras aulas, beleza? Então é isso daí, o Gênios do Excel vai ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula do nosso mini curso de VBA.